Bom, então primeiro seu nome e sua profissão, por favor. Regina Helena Alves da Silva, sou historiadora e professora da UFMG. E qual a sua participação aqui hoje, Regina? Por que você veio para a rua hoje? Eu vim aqui hoje, eu venho em todas as manifestações, mas hoje especificamente eu vim para cá porque esta praça ela é historicamente importantíssima para Belo Horizonte. Ela é a primeira praça construída e planejada no Brasil com esse sentido de república enquanto poder do povo. Então essa praça ela foi esvaziada do sentido do poder do povo quando se criou a cidade administrativa e se retirou daqui simbolicamente os lugares do governo que recebiam o povo, né, levou para fora, para longe, e agora ela estava ocupada por aqueles que deram um golpe na Constituição, por aqueles que querem principalmente a volta de uma ditadura militar, e hoje especificamente tinha alguns integrantes da milícia de apoio ao Bolsonaro. Então, por causa disso, eu vim para cá. Por mim e pelos meus filhos, ninguém que apoie o Bolsonaro ficará sediado nessa praça. O que você acha sobre o processo de impeachment, como ele tem sido conduzido? Então, a ideia de impeachment, a colocar a questão do impeachment na Constituição é uma conquista, né? Ou seja, a possibilidade de que se um presidente tiver um crime de responsabilidade, pode ser retirado. A questão é que este processo que está sendo feito agora não é um impeachment legítimo nem legal, ou seja, não há crime de responsabilidade, há uma invenção de um crime de responsabilidade numa ação que a presidenta da República legitimamente eleita fez e que vários governadores e todos os presidentes que a antecederam fizeram. Resolveram usar esse tipo de coisa para retirá-la. Então, esse impeachment especificamente não é um impeachment, é um golpe. E um golpe à Constituição e à democracia. Você acha que vai acontecer o impeachment? Olha, se tudo continuar do jeito que está, acho que sim, porque o Congresso, eu não preciso falar, nós vimos, né? Assim, a gente ficou horas vendo o que é a Câmara, e agora a Câmara aqui, né, dos representantes nossos do país inteiro, e agora nós estamos vendo o Senado, né? Então, com elementos políticos desse tipo, eu me recuso a chamá-los de cidadãos, são elementos políticos desse tipo, eu acredito que são os interesses privados, interesses escusos e interesses contra o país que vão vencer. Então, nesse sentido, eu acho que está muito difícil da gente que quer a legalidade, a democracia e o Estado de Direito vencer. Qual você acha que é o sentimento das pessoas que vieram para as ruas desde o ano passado dizendo que estavam lutando contra a corrupção e estavam pedindo o impeachment? O que fica nesse momento, na sua opinião, sobre essas pessoas? Desde o começo que eu vi pessoas de verde e amarelo nas ruas, usando a camisa da entidade mais corrupta que tem nesse país, que é da CBS, lutando contra a Constituição. Eu sou uma historiadora, eu sei que todas as vezes que foi acionada essa história de corrupção, são os corruptos que estão nas ruas fingindo que são contra a corrupção. Se você pegar os vereadores, os deputados, os senadores, os políticos, todos que se dizem contra a corrupção, são comprovadamente corruptos, né? Essas pessoas que vêm para a rua, as que eu conheço, são as pessoas que não pagam condomínio, são as pessoas que sonegam imposto de renda, são as pessoas que cobram por serviços que não podem cobrar, ou seja, são pessoas corruptas. Então, generalizar é muito complicado, mas cada vez fica mais claro que pessoas que são movidas por esse ódio anticorrupção, geralmente são pessoas que acobertam seus fazeres desse jeito. Então, por exemplo, no meu prédio, todos aqueles que se vestem de verde e amarelo são os que não pagam condomínio, né, os que dão cano no prédio, os que fazem festa até de madrugada, os que, né, mandam as empregadas subir pelo elevador dos fundos. Ou seja, são pessoas não só corruptas em termos financeiros, mas moralmente corruptas. Então, assim, eu acho que esse caldo fascista que está se instalando no Brasil, ele passa por essa parte da população, que não é a maioria. Nós sabemos que não é a maioria. A pesquisa de intenção, se está satisfeito com o governo, se não está, é uma coisa. Outra coisa é você ter pessoas nas ruas. Eles sumiram das ruas. São muito poucos. Nós somos poucos, mas nós sempre estivemos nas ruas.
Eles, quando vêm, eles vêm para garantir algum privilégio contra direitos. Isso, para mim, já faz deles uma massa de corruptos. Você falou sobre outros momentos da nossa história. Você consegue fazer um paralelo com o 64, nesse momento aqui, alguns acontecimentos aqui no Brasil? Acho que não só 64. Toda essa questão que desemboca em 64 começa nos governos do Getúlio Vargas. O Getúlio foi, num primeiro momento, um ditador, né? Depois ele sai e volta eleito. Da forma como ele agiu, de determinadas maneiras como ele agiu, ele trouxe garantias para uma parte da população brasileira. Legislação trabalhista, determinados direitos. Por quê? Porque ele tinha que se consolidar enquanto alguém que tivesse apoio popular, né? Quando acontece com ele o que aconteceu, ou seja, quando acarreta quando a situação o leva ao suicídio, né, você tem mais uma vez essa onda de corrupção, de denúncias do governo, etc, etc, mas que na verdade é uma disputa que se tem de determinados ritmos de crescimento do capitalismo, né, determinadas formas capitalistas e das nossas elites que sempre são muito atrasadas, né, que estão em confronto nacional e internacionalmente, né? O que é um problema num país como o nosso, do lado econômico, é a massa de desigualdade que a gente tem. Quando isso começa a ser um pouco mexido, você tem um problema. Tanto que depois deságua e desemboca no golpe contra o Jango, né? O João Goulart, quando ele apresenta planos para que o Brasil... Ele não apresenta planos comunistas nem socialistas, planos capitalistas, né? Mas muito mais avançados do que o que a nossa elite suporta. Aí ele é derrubado. Mas esse caminho vem desde o Getúlio, né? Então é um caminho mais longo, né? E que depois, quando você derruba a ditadura, se começa novamente uma grande mobilização em torno disso. Ou seja, nós temos um capitalismo extremamente arcaico, que a ditadura não conseguiu formatar um modelo econômico capitalista para o Brasil, que minimamente colocasse um país como o Brasil num patamar em que ele deveria estar dentro do capitalismo internacional. Quando o capitalismo se transnacionaliza, né, e o Brasil vira um elemento importante, porque se junta Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, ou seja, os maiores países do mundo, tentam se reordenar, então você causa um impacto em certos ritmos e modelos de capitalismo, e ao mesmo tempo internamente, né? Então a conjuntura é muito mais complexa do que essas pessoas que vêm de verde e amarelo na rua da Chilique, né? Então, quando você tem dentro do Brasil uma tentativa de mudança nas formas que vem desde o século XVI, eu costumo falar 18, mas é desde o século XVI, de conformação da nossa sociedade, ou seja, quando você vê a senzala, que a gente chama, sair do seu lugar e acessar determinados espaços simbólicos que só eram da Casa Grande, a Casa Grande fica nervosa. Então você tem dois problemas, um problema econômico mesmo, de questão de mudança do capitalismo, e você tem um problema histórico, social, cultural dentro do país, que é a insuportabilidade que a elite brasileira é pouco burguesa, né? Ela é uma elite Casa Grande, ela não conseguiu nem ter um pouco do iluminismo burguês, né? Ela é tosca mesmo. Então ela não suporta que o escravo entre pela porta da frente, né? Ela não suporta ver o filho dela estudando com o escravo na mesma universidade. Então isso gera esse caldo fascista que a gente está vendo. Acho que nós temos grande parte de culpa nisso também, porque a gente não politizou isso, não enfrentou isso, não deixou claro que a sociedade brasileira é conformada dessa maneira. Então você acha que sempre foi assim? Por exemplo, no dia 17 aqui na Praça da Liberdade eu vi uma faixa, Dilma imite o Getúlio, faça um favor ao Brasil e imite o Getúlio. Você acha que esse ódio, essa intolerância, isso sempre existiu e agora que passou a se manifestar mais abertamente? Então, esse ódio e essa intolerância sempre existiu. Ela pode estar mais publicizada hoje por todas as possibilidades que nós temos. Mas antes, até o século XIX, ela matava. E aí no começo do XX, ela matava.
E até hoje ela mata. Se a gente for na periferia das grandes cidades, se a gente for no campo, as pessoas estão lá morrendo. Então, ela sempre foi intolerante, ela sempre teve ódio e ela sempre foi violenta. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, porque ele extermina o pobre, né? Ele mata o diferente. E às vezes sobre as nossas vistas. Né? Você acha que é positivo que pelo menos isso agora fique evidente, que as pessoas sabem com quem elas estão lidando? Eu acho que sim, eu sempre falei isso, né? Desde o começo. Eu não imaginava que fosse chegar nisso, mas eu sempre disse isso. Eu acho que as pessoas têm que ter a coragem de mostrar a sua cara. Né? Elas têm que dizer, elas têm que chegar na minha frente e dizer isso. Né? Elas têm que dizer que o negro não pode subir no elevador da frente, elas têm que dizer que o negro não pode estar sentado na sala de aula, elas têm que enfrentar, elas têm que olhar, e não é pela corrupção, elas têm que dizer que elas são racistas, que elas discriminam, que elas são preconceituosas, que elas são violentas, que elas não admitem. E principalmente, nós vamos brigar até eles dizer que o que eles querem é privilégio e corrupção, porque eles vão tirar uma presidente honesta. Eu posso não concordar com a gestão dela, mas ela é honesta, e estão deixando no lugar dela um bando de canalhas, né? E são bandidos, eles não são nem corruptos, eles são bandidos. Então nós estamos entregando, essas pessoas estão fazendo este país sair de um problema grave de corrupção para cair na mão do crime organizado. É isso que está acontecendo. Você esperava que acontecesse essa resistência, né, esses movimentos, como tem acontecido ultimamente, ou isso te surpreende? Você pensou que as pessoas, por estarem decepcionadas, frustradas com os rumos do segundo governo Dilma, elas não fossem às ruas para manifestar o seu apoio? Pois é, historicamente também resistência a gente sempre teve, né? Assim, às vezes eu espero até mais, eu queria que tivesse mais gente nas ruas. Mas sempre teve resistência. O que nos assusta é o ataque. O ataque antes não era tão claro, né? Mas eu sabia que ia ter resistência, eu espero que tenha mais, eu espero que a gente não pare. E como o Fernando Moraes falou, esse povo pode contar com ele, comigo, com um monte de gente para infernizar a vida deles até eles irem embora, porque aqui eles não ficam. Mas você acha que vai ter uma efetividade assim, desses movimentos? Porque a gente já vê notícias falando sobre um possível governo Temer, os retrocessos no direito dos trabalhadores, né? Então você acha que vai ser efetivo porque ouvir os trabalhadores, pelo visto, não vai ser o que vai acontecer? Então, acho que nós temos um problema sério. Assim, você tem uma mudança grande também nessa conformação do que é o trabalhador hoje. E nisso também a gente tem uma parte muito grande de erro. Assim, as formas de organização, as formas de luta, eu acho que a gente parou, né? A gente não avançou na compreensão disso, no estudo do que isso significa, na especificidade do que é o Brasil nesse lugar, o que significa o trabalhador hoje, quais são os direitos que nós temos e os que nós podemos perder, né? E mais do que isso, eu acho que as pessoas, ontem a gente estava conversando isso um pouco, a maioria das pessoas ainda não entenderam. Elas acham assim, não, é um golpe, tá, é um golpe, mas assim, não vai me atingir. Elas ainda não entenderam que vai atingi-las. Né? Uma mudança como a que está sendo prometida vai atingir o país como um todo. Né? Então nós perderemos direitos, nós perderemos lugares, né? Nós perderemos conquistas, nós perderemos o futuro. Né? Vamos envelhecer como os meus bisavós envelheceram, ou seja, sem direitos, sem lugar, né? Sem uma velhice sustentada. Nós vamos ter problemas na saúde, como os pobres americanos têm, né? Ou seja, não tem, né? E é assim que vai ser. Talvez assim as pessoas entendam a diferença entre direito e privilégio. Porque isso não é um privilégio da elite. Todos nós no Brasil, é uma constante imaginar que direito é privilégio. A gente não conseguiu realizar essa discussão política do sentido do que significa os direitos. Né? Na época do Getúlio mesmo era isso, ele era o pai, ele era o que dava. A gente historicamente não cuidou da nossa história para dizer das nossas conquistas e das nossas resistências. Né? Assim, um país que foi escravagista, que viveu da escravidão mercantil,
É o último país do mundo a abolir a escravidão mercantil. Um país que não conseguiu lidar com os negros depois disso. Né? Assim, não, eles não tiveram direito, eles foram tirados, foi tirado a humanidade deles para ser escravo. E depois foi tirado os direitos deles. Então, cada conquista nossa, aparentemente não é assim, é um privilégio que a gente conquistou, porque a nossa cidadania é distintiva também. Ela tem um problema. Né? As conquistas cidadãs nossas são para nos distinguir e não para nos igualar. Essa discussão que é dificílima, nós não fazemos, nós não fizemos. Então, acho que várias coisas esse momento pode nos ensinar. E talvez esse momento seja fundamental para a gente entender isso. Bom, eu fui em todas as manifestações, do pessoal a favor do impeachment, né, de verde e amarelo, a gente vê muita gente falando o povo está nas ruas, o povo quer o impeachment. Nas contra o impeachment, a gente também escuta muita gente usando a expressão, a palavra povo. Quem é o povo brasileiro, afinal de contas, que todo mundo parece que quer ser? O povo brasileiro está em casa hoje, né? Então, não sei o que é o povo. Acho que ambos os lados são representativos do povo brasileiro. Nós somos isso, né? Nós somos tanto os verdes e amarelos quanto os vermelhos, quanto os azuis, quanto os verdes, quanto os alaranjados. Nós somos isso tudo. E isso é difícil para nós de compreender. É difícil para nós nos posicionar ideologicamente. O Brasil preferiu dizer que não existe mais do que se posicionar e depois ir para frente. Então, não dá conta disso. Mas acho que o povo mesmo, assim, tem parte dele aqui, deve ter tido parte dele aqui nas manifestações verde e amarelo. O que a gente chama de povo são os pobres. Né? Agora, a imensa maioria deste povo brasileiro está em casa, ou está no trabalho, ou está cuidando dos filhos, ou está sofrendo, ou está morrendo, ou está na igreja, ou está sei lá onde. É muito difícil num país que teve os avanços que teve ultimamente, mas que não politizou o país da forma, da quantidade que se devia para se compreender esses avanços, hoje falar em povo. Assim, acho que aí nenhum de nós pode falar desse jeito, nenhum de nós os representa. Né? Nós estamos aqui, eu venho aqui pensando nesse país, né? Mas assim, eu não tenho a experiência dos pobres. Né? Alguns que estão aqui têm. Provavelmente eles vão dormir aqui hoje e eu vou dormir na minha casa. Porque na experiência deles é fundamental dormir aqui hoje. Na minha, eu não sei. E talvez isso me faça pensar um pouco, assim, e como é que vai ser, né? Por que quem veio marchando o tempo todo foi o MST? Por que a gente está contando com ele? Por que a gente conta com os dois maiores movimentos desse país, que são aqueles que não têm direito? Ou seja, eles não têm uma terra, eles não têm uma casa, eles não têm o mínimo que nós temos. Né? E a gente conta com eles, a gente espera eles aparecerem. Mas eles estão lá para garantir isso. Eles ficam à margem da sociedade. Eu acho que assim, o Brasil é muito mais dividido do que a mídia está querendo dizer. Ele não está dividido entre verdes, amarelos e vermelhos. O Brasil é dividido historicamente, desigualmente dividido entre uma massa de pobres, uma minoria ínfima de ricos e uma parcela pequena de classe média. Né? E como a gente não conseguiu mexer nisso, como o mundo não conseguiu mexer nisso, nós estamos vivendo essa onda terrível de negar aos pobres o mínimo de direito, o mínimo. Porque isso está acontecendo em muitos lugares do mundo. Se a Europa hoje vive o que vive, é porque ela não suporta lidar com a história dela, né? E ver aquilo que a fez rica chegar nas periferias dela. Agora que ela não é rica mais, né? Porque ela não pode mais ser rica dessa maneira, ela tem que ser rica de outro jeito. Né? Os Estados Unidos também e outros. Então, assim, é uma grande mudança mundial que a gente está vivendo. E afetou o Brasil da maneira como nós estamos vendo. Agora, nenhum desses países que eu citei, muitos usaram isso, mas nenhum desses não usaram métodos ilegítimos, ilegais de rompimento com a democracia.
Né? Agora aqui na América Latina nós estamos acompanhando isso. Como sempre, a gente é o quintal do mundo. Né? Assim, aqui fazem as experiências que querem. A gente passou pelos golpes militares, agora pelos golpes do legislativo, do judiciário. Não precisa mais de armas, tiram-nos os direitos. E nós, ciosos daquilo que conquistamos, nós não damos conta de dar um golpe na Constituição. Eles não ligam para isso. Né? Tanto faz ter Constituição ou não ter. Eles são donos do né? poder e do dinheiro, né? E qual você acha que pode ser o efeito para essa massa de brasileiros que participa através do voto e pronto, mas espera que as regras do jogo sejam respeitadas, né? Porque eu só quero participar votando, eu tenho o direito de só isso. Quais são os efeitos para as pessoas? Abstenção, voto branco, nulo? O que você acha daqui para frente? Eu acho que eles, assim, eu espero que isso que está acontecendo cause um efeito que é de finalmente as pessoas entenderem, porque eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro, aí povo como um todo, morreu de vergonha naquele dia daquela votação na Câmara. Né? Assim, a minha faxineira chegou lá em casa e falou: Lena, o que é aquilo? Eu falei: aquilo são deputados. Ela falou: mas não pode. Eu falei: pode. Né? E o mundo inteiro viu. Né? Então, ao ver aquilo, a gente entenda como funciona o nosso sistema político. O nosso sistema político é assim: basta um tiririca para eleger 20 daquelas porcarias. Entendeu? Basta uma aliança com o PMDB para eleger 50 daquelas porcarias. Entendeu? Basta uma aliança com o PR, com o PP, com não sei o quê, para eleger 250. Nós elegemos aqueles caras. Nós, da esquerda. Nós elegemos aqueles caras. Nós temos responsabilidade nisso. A gente devia estar discutindo essa reforma política no minuto seguinte que o Lula ganhou na primeira eleição. Porque é isso que é a representação política nossa. Né? A maioria daqueles caras tem menos voto que eu para a síndica do meu prédio. Né? E meu prédio tem 16 apartamentos. Então, né, basta 8, basta 9 votos, eu estou eleito. Né? A maioria daqueles caras tem menos do que isso. Né? E estão lá, estão dizendo o que disseram, e agora vão passar igual um trator por cima de um monte de coisa em nome da religião que eles não têm, em nome de Deus que eles não têm, né? Em nome de uma moral anticorrupção que eles não têm. Eles vão fazer o que eles querem, vão nos tirar uma série de direitos. Né? Em nome das clínicas de aborto, da qual eles são donos, mas dizem que são pastores e são contra o aborto, mas ganham dinheiro com o aborto. Em nome das clínicas de recuperação de drogaditos, que eles dizem que são contra a liberação das drogas, mas eles ganham dinheiro com isso. Né? Eles ganham dinheiro mantendo as mulheres dentro de casa, eles ganham dinheiro com isso. Né? É um negócio para eles. Então nós temos que entender que a moral desses caras é um negócio. É um negócio. É só isso. E aprender a votar. Mas o aprender a votar não é só dar um voto na pessoa que a gente quer. É entender que no nosso sistema, não necessariamente, você elege quem você quer. Então a última pesquisa que foi feita mostrou o quê? Que a aliança que o PT fez com o PMDB elegeu vários daqueles caras que nós vimos, não trouxe um voto para o PT. Um voto. Os eleitores do PMDB voltam na direita mais reacionária que tem, e não deu um voto no Congresso para nenhum projeto de centro, quanto mais de esquerda, só nos votos da direita radical. Então, para que nós fizemos essa aliança mesmo? Então, agora está na hora da gente pensar nisso. E nós precisamos de pensar nisso, sob pena de nós sermos enterrados para sempre. Né? A aliança com o PMDB destruiu o PT. Além do próprio PT, né? É isso mesmo.